Encontrar você mais uma vez. Estamos aqui nessa semana de oração especial, juntos rumo ao céu. Bom, quem é que você quer levar para o céu com você? Você faz questão de que não falte na eternidade quando Jesus voltar. Esse é o tema da nossa semana. Eu tenho certeza absoluta que você está orando também pelas pessoas que você quer que esteja no céu junto com você. A gente agradece a Deus pelo privilégio da oração. A oração é realmente uma grande bênção, um privilégio que nós temos, que é o privilégio de podermos falar com Deus e apresentar para Ele os nossos desejos e também as nossas necessidades. Hoje nós vamos falar sobre alguém que fez uma escolha acertada. E hoje nós vamos orar pelos adolescentes. Você tem filhos adolescentes? Você tem filhos que estão na fase da vida? Eu tenho certeza que essa talvez seja a fase mais desafiante dos nossos filhos, né? E eu estou seguro de que os filhos que não vêm com um manual de instrução, cada um é diferente do outro, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco disso aí, a gente precisa da orientação de Deus. Quero convidar você para a gente começar o tema de hoje com uma oração, pedindo a iluminação de Deus, pedindo que Ele se faça presente nesse momento. Feche seus olhos e vamos pedir a bênção e a presença do Pai Celestial. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esta semana de oração, pelos temas que estamos tratando aqui, e por esse propósito também, que é cada dia orar por um grupo especial, capítulo 1, no verso 8, e eu quero ler para você o que está aqui na palavra de Deus. Daniel capítulo 1, verso 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Daniel, quando foi escravo, quando foi cativo para a Babilônia, ele era apenas e tão somente um adolescente. E às vezes a gente fica imaginando que os adolescentes não são capazes de tomar decisões acertadas ou de tomar boas decisões. Mas eu quero aprender com você aqui, e quero aprender mesmo, porque eu também sou pai de adolescentes e eu sei o desafio que é. Quero aprender junto com você como é que nós podemos nos sair bem desse desafio que é levar os adolescentes dessa fase para a fase adulta. A principal preocupação dos pais com os adolescentes é que eles se preparem para a vida material, que estudem, que sejam bons alunos, que tenham bons relacionamentos, sobretudo relacionamentos sadios, saudáveis.
mas também nos preocupamos que eles se preparem para a eternidade. Sabe, essa é uma preocupação que muitas vezes, diante das outras que eu mencionei anteriormente, que é a preocupação com a preparação para a vida, para alguns passa despercebido. Quero convidar você nesse momento para a gente pensar um pouquinho nessa relação que nós temos e nessa obrigação, podemos dizer assim, de preparar os filhos para a eternidade. Muitas vezes a gente imagina que os filhos já deveriam tomar essa ou aquela decisão, mas se esquece que a maior influência deles somos nós mesmos. E nos preocupamos quando eles se afastam dos caminhos de Deus, dos princípios dados por Deus. Sabe, no programa Lugar de Paz, que é o programa que eu apresento na TV Novo Tempo, todos os dias eu recebo inúmeros pedidos de oração de pais e mães desesperados porque os seus filhos estão afastados da igreja. Pior do que isso, muitos desses filhos estão mergulhados nas drogas, no mundo do crime, e esses pais pedem oração e às vezes mencionam: meu filho já foi da igreja, foi batizado na igreja, e o grande desejo desses pais, é que esses filhos sejam resgatados, que eles voltem para os caminhos do Senhor. Nenhum pai, nenhuma mãe quer perder o filho para o inimigo. Nenhum pai, nenhuma mãe quer perder o filho para o mundo, né, como nós costumamos dizer. Eu quero convidar você a pensar um pouco na história de Daniel, desse escravo que foi selecionado para viver aí no palácio em Babilônia. Daniel poderia ter se ambientado ali, ter se acomodado e dizer: bom, já estou no palácio, está tudo bem, agora eu vou ficar tranquilo aqui, bem quietinho, para que as coisas não piorem para mim. A gente já está aqui como escravo, para que as coisas fiquem bem, eu vou ficar aqui bem acomodado. Mas não foi essa a decisão de Daniel. E eu quero compartilhar com você agora algumas lições importantes que fazem toda a diferença, que fizeram a diferença na vida de Daniel e que farão a diferença também na vida dos nossos adolescentes hoje. Há decisões na vida que fazem toda a diferença. Na primeira refeição de Daniel como escravo em Babilônia, ele teve uma atitude extraordinária. Ele decidiu o seguinte: eu não vou comer o que estão colocando para mim sobre a mesa. Eu não vou comer as finas iguarias, né? A Bíblia menciona esses termos, né? Oferecidas aos jovens da corte. Sabe, as atitudes de Daniel determinaram o êxito dele em Babilônia. Ele escolheu ser temperante, essa foi a primeira escolha que ele fez. Ele escolheu não comer aquilo que ele já havia aprendido que não deveria comer. Segunda decisão que ele tomou, e a gente conhece isso com o decorrer da história, né? Daniel escolheu continuar orando 3 vezes ao dia, e você pode ler isso em Daniel capítulo 6, no verso 10. Sabe, tudo que Daniel havia aprendido em casa, tudo que Daniel havia aprendido com os pais, ele tomou a decisão de continuar colocando em prática na vida dele. Seria tão bom se os nossos adolescentes decidissem todos os dias colocar em prática aquilo que eles já aprenderam. Mas muitas vezes eles são seduzidos pelas luzes do mundo, muitas vezes eles são seduzidos até mesmo pelos amigos, pelos colegas, e eles acabam tomando escolhas, fazendo escolhas diferentes. Tem uma outra escolha também que Daniel fez, que foi muito importante. Ele escolheu estar sempre ao lado dos princípios divinos. Você lembra da história da cova dos leões? Por que ele foi parar na cova dos leões? Porque ele se recusou a adorar uma estátua, ele se recusou a adorar outro Deus, ele se recusou a substituir aquele a quem ele havia conhecido como o único Deus verdadeiro. Nem sempre os nossos filhos tomam atitudes como essa, infelizmente. E essa é a grande razão da nossa preocupação como pais. Às vezes vêm os vícios, às vezes vêm os maus hábitos, as más companhias. E às vezes tudo começa com um simples nada a ver. Pai, isso não tem nada a ver. Mãe, isso não tem nada a ver. Mas é uma decisão aparentemente sem consequências,
que depois traz justamente terríveis consequências. E óbvio, terríveis consequências para os filhos e traz também muita preocupação para os pais. Talvez eu esteja falando nesse momento para um pai que está dizendo assim: pastor, eu já não sei mais o que fazer com meu filho, eu já não sei mais como fazer, porque são muitas noites de sono esperando o meu filho voltar para casa, esperando que meu filho chegue para saber se está tudo bem com ele. Sabe, queridos, Deus tem acompanhado a sua situação e o seu momento, e Ele sabe o momento certo em que Ele vai trabalhar na vida do seu filho. Bom seria que os nossos filhos fossem como Daniel, porque Daniel resolveu conservar firme os princípios dados, os princípios que ele recebeu dos pais, mesmo distante dos pais, agora ele resolveu conservá-los todos. Sabe, esses pedidos de oração que eu recebo me cortam o coração. São filhos envolvidos com drogas, com álcool, com prostituição, entre muitas outras coisas. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você também nesse momento, você pai que está me assistindo agora, que está pensando assim: onde foi que eu errei? Muitos pais se culpam pelas escolhas dos filhos, mas nós precisamos nos lembrar que lá no Éden, num ambiente de perfeição, Adão e Eva escolheram pecar. Sabe, a história do pecado ela é muito cruel, porque mesmo com a gente fazendo tudo certo, ou da melhor forma possível, ou entregando a melhor das nossas intenções, ainda assim as coisas podem dar errado. Afinal de contas, nós estamos no mundo de pecado. Tem uma realidade que a gente não pode negar. Seria muito bom se a gente pudesse decidir pelos filhos todos os momentos. Seria muito bom se a gente pudesse emprestar a nossa maturidade para eles, mas isso não é possível. Eles precisam tomar as decisões. Eles precisam tomar as escolhas, escolher os caminhos que vão seguir. E como é duro, às vezes, vê-los indo por caminhos de destruição, e às vezes a gente tentando falar com eles e eles não nos ouvem. Sabe, Deus tem sido misericordioso e Ele tem colocado uma mensagem como essa para nos fazer pensar, sobretudo para nos livrar da culpa, o que vai apenas e tão somente piorar a sua situação. Eu quero voltar a falar um pouquinho sobre Daniel. Essa proposta dele de se manter fiel, de se manter temperante, de se manter equilibrado, de se manter fazendo a vontade de Deus, fez toda a diferença na vida de Daniel. Ele decidiu praticar costumes e princípios que havia aprendido em casa. Sabe, aqui tem uma outra lição que a gente precisa aprender como pais. Os pais de Daniel são desconhecidos para nós, mas eles foram fundamentais para que Daniel conseguisse avançar da maneira como avançou em Babilônia. A Bíblia não fala absolutamente nada dos pais de Daniel, não conta nem o nome deles, não conta absolutamente nada. Sempre destacamos Daniel como um jovem notável, usamos o exemplo dele para não se contaminar com as coisas do mundo. No entanto, tem pessoas fundamentais que fazem toda a diferença. E no caso de Daniel, os pais tiveram importância capital na educação dele. Foram eles, foram os pais, o pai e a mãe, que ensinou a comer saudável, a escolher as bebidas a serem tomadas e aquelas que, em hipótese nenhuma, deveriam ser tomadas. Foram os pais de Daniel que, não somente com palavras, mas sobretudo com o exemplo, ensinaram que ele deveria orar 3 vezes por dia, ou orar sem cessar. Foram esses pais que ensinaram a Daniel a tomar decisões. E eu fico pensando quantas gerações foram abençoadas pelos princípios de vida implantados na educação de Daniel. Quantas gerações têm sido beneficiadas com essa experiência de Daniel? E como nós podemos aprender a respeito desse personagem bíblico para os nossos dias? Você também pode implantar marcas espirituais na vida do seu filho. No final dessa mensagem, eu vou dizer como você pode marcar essa diferença.
Eu vou mencionar para você como é que você pode ajudar o seu filho a tomar boas decisões. Mas antes eu quero dizer algo para você e algo que aprendemos também dessa história de Daniel. Os jovens, os adolescentes, eles apenas refletem os pais. E isso aumenta automaticamente a minha responsabilidade como pai e a sua responsabilidade também. O grande mérito de Daniel foi simplesmente utilizar tudo o que aprendeu em casa, colocando em prática na vida pessoal. Ele certamente abençoou muitas vidas com o estilo de vida dele. E nós também somos abençoados ao ler a história dele na Bíblia. Hoje muitos filhos são verdadeiros donos do seu tempo, donos dos seus alimentos, donos das suas bebidas, donos das suas atitudes. Têm os seus gostos, porque não receberam a modelagem, os princípios que os pais deveriam ensinar para ele. Sabe, tem uma coisa muito triste que eu quero mencionar para você: a educação e até mesmo a paternidade foi terceirizada para muitos dos nossos filhos. Muitos filhos são enviados à creche nos primeiros meses de vida. Eu sei, para muita gente é necessário, precisa trabalhar. E nesses lugares os filhos são alimentados por pessoas sem nenhum temor de Deus, sem nenhum princípio divino. Essa terceirização parece chegar à igreja também. Muitos pais apenas deixam seus filhos na classe da igreja, não compram a lição da escola sabatina, não estudam diariamente com eles, apenas deixam nos aventureiros ou nos desbravadores, mas não acompanham as atividades deles. Sabe, queridos, nós somos chamados a discipular os nossos filhos. Mas esse discipulado tem um preço, porque antes nós precisamos viver esses princípios. Antes nós precisamos colocar em prática na nossa vida para que eles aprendam, então, muito mais do que com as nossas palavras, eles aprendam com o nosso exemplo. Tem um texto do Espírito de Profecia que eu quero compartilhar com você, um texto de Ellen White que nos ajuda muito nesse desafio de lidar com os adolescentes. Diz assim: é necessário muito estudo e fervorosa oração por sabedoria celestial para saber como lidar com mentes juvenis, pois muito depende da orientação que os pais conferem à mente e à vontade de seus filhos. Sabe, queridos, nós precisamos dessa sabedoria, porque os filhos não têm manual de instrução, eles são diferentes uns dos outros. No entanto, tem algo que a gente não pode esquecer, que é a minha proposta para você aqui. Nós queremos que os nossos filhos estejam conosco na eternidade. Nós queremos que os nossos filhos estejam no céu, desfrutando conosco as benesses que Deus tem para cada um de nós. Sabe, não queremos que os nossos filhos fiquem para trás. E eu quero convidar você a orar e a orar pelos seus filhos, a colocá-los nas mãos de Deus todos os dias, e que Deus nos use na missão de formar herdeiros, não apenas para essa terra, não apenas bons profissionais, não apenas bons cidadãos, mas sobretudo que eles estejam preparados para a herança celestial, para viver a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que o seu filho seja como Daniel, que saiba tomar decisões, que sempre tome decisões ao lado de Cristo, que sempre tome decisões ao lado dos princípios aprendidos e que sejam prósperos também, como foi Daniel. Eu quero convidar você a orar não apenas agora comigo, eu quero convidar você também a orar na sua casa, em vários momentos do dia. Escreva o nome do seu filho, quem sabe num caderno de oração. Escreva o nome do seu filho em várias partes da casa e sempre interceda a Deus por ele. Diga para Deus: Deus, eu não sei criar o meu filho, eu não sei conduzir o meu filho. Reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua debilidade, reconheça que você não tem a formação, quem sabe, suficiente para isso. Mas reconheça que em Deus você pode ter sabedoria para conduzi-lo pelos melhores caminhos. Reconheça que em Deus você pode ajudá-lo a ser não apenas um bom cidadão, não apenas um bom profissional, mas sobretudo alguém que dê excelente testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo por onde quer que ele passe.
Eu não sei como é que tem sido a sua luta, como é que tem sido a sua experiência como pai de adolescente, mas eu quero convidar todos os adolescentes agora para que se aproximem da nossa tela, para que a gente possa então abençoar, orar por você, para que a gente possa pedir a sabedoria de Daniel para a sua vida, para que a gente possa pedir a iniciativa de Daniel para a sua vida. Feche os seus olhos e ore comigo. Nosso Pai Celestial, queremos apresentar a Ti nesse momento os nossos queridos adolescentes. Queremos pedir que o Senhor dê a eles a força, o poder, a sabedoria de Daniel. Que eles continuem crescendo, se desenvolvendo e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. Ao mesmo tempo que oramos pelos nossos queridos adolescentes, oramos por nós, pais também, porque queremos dar a eles a melhor experiência, queremos dar a eles o melhor aprendizado e queremos pedir que o Senhor nos instrua dia a dia para que sejamos os melhores professores. Nós também nos colocamos em Tuas mãos, oramos agradecidos, o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você acompanhar a mensagem de hoje. Amanhã a gente tem a continuação da nossa semana Juntos Rumo ao Céu. Eu espero você.